Olá, irmãs! Vamos hoje continuar estudando um pouco mais sobre a teologia propriamente dita. E hoje falaremos um pouco sobre o caráter de Deus. Mas primeiramente vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículos de 13 a 15. Êxodo capítulo 3, versículos de 13 a 15, vai dizer assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dás a chance, nos dás a oportunidade de Te conhecer. Obrigado, meu Pai, porque na Tua imensa soberania Tu escolheu se revelar a nós. E por causa disso nós podemos Te conhecer. Podemos conhecer coisas verdadeiras sobre o Senhor. E podemos mudar o nosso procedimento a partir disso. Ajuda-nos, Senhor, a entender as Tuas palavras e aplicá-las em nossos corações, agora e sempre. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse texto, Deus está chamando a Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E Moisés, com todas as suas dúvidas e suas inseguranças, vai perguntar a Deus quem ele é, ou o que ele teria que dizer ao povo sobre quem é Deus. Então Deus diz a Moisés: Eu sou o que sou. Então Moisés teria que dizer que o Eu sou o enviou. Que profundidade nós temos nessas palavras, o próprio Deus se apresentando, mostrando a sua eternidade, dizendo que estava presente nas gerações anteriores do povo, como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e também que esse seria o seu nome eternamente. Muitas vezes nós temos dificuldades mesmo de tentar explicar como é Deus por causa da complexidade da sua eternidade. Muitas vezes falamos expressões humanas tentando definir algo sobre Deus, mas logo que nós nos aprofundamos mais, nós vemos que o nosso próprio vocabulário ele é limitado para explicar a Deus. Por exemplo, nós falamos em nossos estudos sobre a existência de Deus, e esse é um termo didático, válido para nosso primeiro entendimento. Mas conforme nós vamos nos aprofundando, nós vemos que dizer que Deus existe simplesmente não é toda a verdade. Não contempla todo o significado de Deus. Aqui em Êxodo, Deus diz que Ele é o Eu sou. Ele não permanece num estado estático, num estado de existência. E, aliás, para nós, dizer que algo existe é pressupor que esse algo teve um início, e não é o caso de Deus. Deus, ele não está. Deus, ele é. E sempre será. E nesse texto nós extraímos um dos seus grandes atributos revelados, a eternidade.
Então vamos juntas descobrirmos um pouco mais sobre o caráter e os atributos de Deus no nosso estudo hoje. Então, continuando na segunda parte do nosso estudo de teologia propriamente dita, que se refere ao estudo de Deus, estaremos abordando sobre o caráter de Deus. E nós vamos ter uma ideia sobre o seu caráter ao estudarmos o que a Bíblia diz sobre seus atributos. E aqui quero fazer uma correção, porque na aula passada eu disse que trabalharia com a classificação dos atributos sendo divididos em comunicáveis e incomunicáveis, que são os que são comunicados aos homens e os que não se comunicam aos homens. Mas por algumas razões de entendimento, eu preferi mudar a perspectiva e, em vez de tratá-los tendo como referência o homem, a comunicação com o homem, nós vamos classificá-los tendo como referência o que a Bíblia diz sobre Deus e a sua natureza. Então, dividimos entre atributos que revelam duas coisas sobre Deus: os atributos que revelam a grandeza de Deus e os que revelam a sua bondade ou a sua moralidade. Muito bem, então vamos às nossas perguntinhas. Como podemos conhecer o caráter de Deus? O que a Bíblia fala sobre os atributos de Deus? Quais atributos se relacionam com a eternidade de Deus ou com a sua grandeza? E quais atributos se relacionam com a moralidade de Deus ou com a sua bondade? Então vamos começar com o caráter de Deus. Quando tratamos do caráter de Deus, não é possível definirmos o que seria isso em uma frase, de uma forma direta, precisa, é isso e acabou. Não. Mas a Bíblia, ela trata de vários aspectos do caráter de Deus, de forma separada e não generalizada. Por isso, ao estudarmos o caráter de Deus, nós estudaremos aspectos sobre o caráter de Deus. E esses aspectos chamamos de atributos, que são as qualidades de Deus que nos dão ideia de quem Ele é. Lembremos que aprendemos na aula passada que não é possível compreender plenamente a Deus, mas podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Então, esses atributos são coisas verdadeiras que vamos aprender sobre Deus. Não iremos esgotar tudo o que há para aprender sobre cada atributo, mas tudo o que estudaremos é verdadeiro e importante para nós que queremos conhecer mais sobre Deus. É interessante percebermos que na Bíblia os nomes costumam representar o caráter de uma pessoa ou características dela. Lembram de Abraão? Lembram de Jacó? Deus mudou os seus nomes para que eles pudessem ser condizentes com o que ele iria realizar em suas vidas. Lembram de Noemi, que pediu para ser chamada de Mara por conta da sua amargura? Então, da mesma forma, é Deus, ou é tudo que se refere a Deus nas Escrituras. Todas as referências de Deus mostram um pouquinho de seu caráter. Na Bíblia, encontramos nomes de Deus em forma de comparação com a criação. Temos leão, águia, cordeiro, sol, luz, fogo, manancial. Tudo elementos da criação, sendo Deus sendo comparado com elementos da criação. Também vemos comparações derivadas da experiência humana, ou seja, Deus representado por alguns títulos humanos, como noivo, marido, pai, juiz e rei, homem de guerra, arquiteto e edificador.
pastor, médico. Também é descrito que Deus executa ações humanas, como saber, lembrar, ver, ouvir, aspirar o cheiro, levantar-se, andar. Deus está acima dessas capacidades humanas, mas esses termos são utilizados para que a nossa mente, que é humana e é finita, entenda um pouco sobre quem é Deus. Deus não tem perna como nós para que possa andar ou levantar. E é claro que Deus não precisa lembrar-se de nada, porque Ele não esquece, ou mesmo saber de alguma coisa, porque Ele já sabe todas as coisas. Não há nada que Deus possa aprender. Ele é a própria sabedoria. Então, esses termos humanos são atribuídos a Deus para nós termos um entendimento finito do que é eterno. Ainda temos Deus sendo referido como tendo partes do corpo humano. Temos face ou presença, olhos e pálpebras, ouvidos, braço, mão, dedo, coração. E é evidente para nós que Deus não tem a forma humana como nós, o corpo humano que nós temos. Mas na Bíblia, muitas vezes ele é retratado dessa maneira. E até nós mesmos aderimos essas expressões para a nossa vida, como quando dizemos para entregar tudo nas mãos de Deus, por exemplo. É claro que não estamos falando que Deus tem uma mão, literalmente, e que ele, por suas mãos, estará segurando todas as coisas, ou o universo, ou o planeta Terra. Não. É uma forma de falar para que o entendimento seja claro. Estamos dizendo que ele sabe de tudo, ele controla tudo, ele direciona tudo. Na verdade, quando dizemos para entregar alguma coisa nas mãos de Deus, trata-se mais de uma mudança mesmo em nós, no nosso coração, do que em Deus. Uma mudança no nosso pensamento, na nossa forma de agir, em descansarmos e nos lembrarmos que Deus está aqui e está direcionando tudo, e conhece tudo, já sabe de tudo. Então, não, Deus não tem partes do corpo humano. Tudo isso que vemos sobre Deus, comparações de Deus, atitudes humanas atribuídas a Deus, e até essas partes do corpo que atribuímos a Deus, são termos que nós chamamos de antropomorfismo. E o que é isso agora, irmã? Esse termo novo aí. Ele vem a ser qualquer linguagem que fale de Deus em termos humanos, ou seja, tudo nas escrituras que diz respeito a Deus. Comparação com a criação, com termos humanos, ações humanas e com partes do corpo humano, trata-se da linguagem antropomórfica, uma linguagem adaptada para que o homem possa entender um pouco sobre Deus dentro do seu universo humano, que é o que conhecemos, é o que somos habituados a entender. Então, não se assustem, não é complicado não. Agora, por que estamos dando ênfase nisso? Primeiramente, para que nós possamos reconhecer como nós somos limitados e como Deus, em sua sabedoria, escolheu se revelar a nós de uma forma que entendêssemos da melhor maneira possível, através da nossa linguagem. Também para que nós evitemos nos confundir dentro de alguns atributos na hora de definirmos os atributos, porque nossa mente fica presa no sentido humano das palavras. Por exemplo, nós sabemos que Deus é imutável e é onisciente, né? Ou seja, ele não pode mudar e ele sabe de todas as coisas. Ok. Aí vemos uma passagem que diz que ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Se nós olharmos para o verbo arrepender somente, de forma puramente humana, nós vamos entender que Deus mudou de ideia ou que Deus não é onisciente.
que ele não sabia que o pecado se multiplicaria tanto, e isso não é verdadeiro. A criação não deu errado porque Deus perdeu o controle, não. Isso não é verdadeiro. Ele não muda e ele sabe sim de todas as coisas. Senão, ele não seria Deus. Então nós precisamos sim entender esse tipo de linguagem quando vamos estudar sobre a doutrina de Deus. Agora vamos então ver a questão dos seus atributos, que são os seus atributos que nos mostram, nos revelam algo sobre o caráter de Deus. E, como eu falei, vamos separar os atributos de Deus em atributos de grandeza, ou de eternidade, de imensidão, e os atributos de moralidade, ou de bondade de Deus. E dentro dos atributos de grandeza de Deus, o primeiro atributo será a espiritualidade. Jesus deixa isso bem claro em João 4:24, quando diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E João diz que ninguém jamais viu a Deus. Ele é invisível, ele se revela através do Filho, que é Jesus Cristo. Isso é importante porque entendemos que Deus não sofre limitações que o corpo físico traz e também não pode ser destruído. Ele não pode morrer. Com esse atributo, podemos combater a idolatria, por exemplo, tanto de imagens que possam estar representando a Deus, como da própria natureza. O próximo atributo que retrata a grandeza de Deus é a vida. Parece algo simples porque nós humanos temos a vida. Somos seres viventes. Mas para Deus, esse atributo é uma grandeza eterna. A Bíblia fala que Deus é vivo. Deus é um Deus vivo. Principalmente quando vai contrastar outros deuses, os deuses de outros povos, com ele. Mas não se trata apenas de sua existência. Vemos que ele diz a Moisés que ele é o eu sou. Deus é. Nós tivemos um início. Deus não. A Bíblia fala de um princípio. Antes que qualquer coisa viesse a existir, ele já estava lá. Na verdade, ele criou o princípio das coisas. João 5:26 vai dizer que ele tem a vida em si mesmo. Então a vida é um dos atributos da grandeza de Deus. E não é qualquer vida, é vida eterna. O próximo atributo da grandeza de Deus é a sua personalidade. Nosso Deus é espiritual, é vivo, mas ele também é um Deus pessoal. Ele é individual, tem consciência, tem vontade, tem sentimentos e faz escolhas. É um Deus soberano. E também é capaz de se relacionar com outros seres pessoais e sociais, no caso, nós. Nós vemos na Bíblia que Deus se identifica com um nome. Como falamos ainda há pouco, o eu sou. E em Gênesis 4:26 vai dizer que os homens passaram a invocar o nome do Senhor. O nome dá a ideia de personalidade, de pessoalidade. Além do fato de ter um nome, Deus é um ser pessoal porque ele se relaciona com o homem. Como vemos em toda a Bíblia, desde Adão e Eva, Deus se relacionando. Então esse atributo ele é importante porque nos mostra que Deus não é uma máquina, ele não é um supercomputador que age de forma automática em nossas vidas. Não, ele é um Deus pessoal que se revela e ele tem relacionamento conosco. Infinitude ou eternidade. Temos então infinitude porque é o termo que o autor
que eu pesquisei utilizou. Mas já existem vários outros que dizem que é incorreto dizer que Deus é infinito, porque pressupõe que ele teve um início. Mas você que estuda matemática, por exemplo, pode dizer, não, mas ele pode tender ao infinito, tanto positiva como negativamente. Pode ser infinito tanto para trás quanto para frente. Mas não, mesmo assim, nós estaremos dizendo que existe um ponto em que Deus se limitaria. E a partir dali ele seria infinito para frente ou para trás. Mas Deus não é assim. Não é o caso de Deus. Não existe nenhum ponto em que ele esteja. Em que ele esteja estaticamente, vamos dizer assim. Deus é. Então ele não se limita ali no meio. Não é o caso. Então, a melhor palavra para descrever que eu tenho conhecido até então seria a eternidade mesmo. Acredito que ela vai se aproximar melhor do que estamos tentando descrever. Vocês querem ver? Tentem na mente de vocês agora. Definam eternidade. O que é eternidade para você? Não estou perguntando o que não é eternidade. Estou perguntando o que é eternidade. Geralmente a gente vai pensar, não, eternidade é tudo que não tem início e não tem fim. Mas a gente vai sempre dizer o que não é. Agora, fica complicado a gente pensar de uma outra forma de definir, né? Eternidade é isso, isso e isso. Geralmente a gente vai dizer só, não é isso e nem aquilo. Mas o que é eternidade? Estão vendo esse nó que dá na cabeça? Exatamente porque não tem como explicar direito esse conceito. E por isso se usa mais esse termo para retratar essa grandeza de Deus. Agora, esse atributo vai nos dizer que Deus é ilimitado e ilimitável quanto ao espaço, ao tempo, ao conhecimento e ao poder. Quanto ao espaço, é o que conhecemos como onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, como vemos em vários versículos do Salmo 139. Quanto ao tempo, Deus não se limita ao tempo. Na verdade, ele criou o tempo. Então, ele é atemporal. Agora, Deus é eterno também quanto ao conhecimento. É o que conhecemos por onisciência. Ele conhece e sabe todas as coisas. Ele não descobre nada, ele sabe de tudo. A Bíblia diz que nenhum pardal pode cair no chão sem o seu consentimento. Também no Salmo 189 temos ali a onisciência de Deus evidenciada. Quanto ao poder, Deus é eterno quanto ao poder também. A onipotência de Deus é algo que já temos ouvido muito falar, porque se não podemos limitar Deus a nada, também em poder, ele não é limitável mesmo. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, como nos diz Gênesis 17:1. E por último, o atributo de grandeza de Deus é a constância, ou o que conhecemos por imutabilidade. Deus não pode mudar. Ele não é homem para que se arrependa. Tiago vai dizer que nele não pode haver variação ou sombra de mudança. Esse é o nosso Deus. Espiritual, vivo, pessoal, eterno e constante ou imutável. Mas temos também atributos morais. Nosso Deus, além de tudo isso, também é um ser moral. E a esses atributos chamaremos de bondade de Deus. Atributos de bondade de Deus. Se os atributos de Deus se limitassem aos que acabamos de ver, Deus seria um ser poderoso, sim, mas seria amoral. E poderia
utilizar o seu poder de forma caprichosa e até de forma cruel. Mas não é o caso do nosso Deus. O nosso Deus, ele é bom e ele possui atributos que revelam a sua bondade. Por isso, nós podemos confiar nele. Nós podemos amá-lo com segurança. E temos uma divisão dos atributos de bondade de Deus, que seria a pureza, a integridade e o amor. A pureza moral de Deus nos mostra que Deus é totalmente separado de tudo que é perverso, de tudo que é mal. Vemos a sua pureza expressa na santidade de Deus. Deus é santo. Isso significa tanto que ele é separado, no sentido de estar num plano superior, quanto que ele é separado de toda a maldade, de tudo que é mal no mundo. Nada pode manchá-lo. Ele não participa do mal em nenhum sentido. Então, sejamos santos como Deus é santo também. Agora, a pureza também expressa a retidão de Deus. A retidão trata do relacionamento de Deus com os homens, ou seja, sua comunicação conosco, a sua lei, a forma como Deus se comunica com o homem. Então, tudo que ele nos ordena é reto. Os seus preceitos são retos e alegram o coração. Então, que saibamos ouvir a sua palavra e sermos retos também em seus caminhos. E a pureza também expressa a justiça de Deus. Então, Deus, como padrão de santidade e retidão, exige que seu padrão seja obedecido. E por isso ele exerce a justiça como um juiz e julga os procedimentos de todos. Por exemplo, o pecado, que é a transgressão da sua santidade e retidão, recebe sua sentença, conforme Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Agora, além da pureza, temos também um outro atributo que revela a bondade de Deus. Temos a integridade, que se relaciona, tem a ver com o que é verdadeiro. Primeiramente, Deus, ele é verdadeiro, e isso quer dizer que ele é genuíno. Ele é verdadeiramente Deus, segundo Jeremias 10:10. Em segundo lugar, o que Deus diz é verdadeiro, ou seja, ele não mente. E em terceiro lugar, Deus prova que é verdadeiro. Tudo o que ele prometeu, ele cumpriu e ainda cumprirá. Segundo Números 23:19, se Deus prometeu, ele fará. Se ele falou, ele cumprirá. Então nós vemos na integridade de Deus que ele não só é verdadeiro, como o que ele diz é verdadeiro, e ele ainda prova que é verdadeiro quando cumpre as suas promessas. E por último, dentro dos atributos de Deus que revelam sua bondade, nós temos o amor. Talvez seja a primeira coisa que pensemos quando temos que enumerar os atributos de Deus. Talvez porque para nós seja mais marcante. Seja marcante que um Deus com todas essas características, atributos tão elevados, queira se relacionar conosco, míseros pecadores. E temos 4 aspectos do amor de Deus para considerar. O primeiro é sua benevolência. Isso se refere ao seu cuidado para conosco, o cuidado com o nosso bem-estar. É o amor sacrificial que põe os outros à frente de si mesmo. E o nosso versículo que transmite com tamanha intensidade esse amor benevolente é João 13:16, sem dúvidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que pudéssemos ter a vida eterna. Mas não somente a nós salvos, Deus também é benevolente com toda a raça humana, de maneira geral, e não
na questão da salvação, mas de forma geral. E também com a natureza, cuidando e sustentando. A segunda forma que Deus tem de amar é através da sua graça. Deus não só é benevolente para conosco, mas também não exige nada de nós para que sejamos objetos do seu amor. Tudo que recebemos não é por mérito nosso, até porque nem receberíamos se assim o fosse. Então Deus não só é benevolente para conosco, como também é gracioso e não exige nada de nós para que nós recebamos o seu amor. Mas também Deus é misericordioso, tem compaixão, se compadece dos seus filhos. Ele vê a nossa miséria e a nossa necessidade e se compadece de nós. Ele não nos retribui com o que merecemos. Então Deus é benevolente para conosco, gracioso, nos dando o que não merecemos e misericordioso, tendo compaixão de nós e não nos dando o que merecíamos por sermos pecadores. E a última forma em que Deus demonstra o seu amor para com o homem é a persistência, ou como chamamos, longanimidade ou paciência. Vemos essa paciência com o povo de Israel. Mas também Pedro diz que Deus foi longânimo quando deu chance para que as pessoas no tempo de Noé se arrependessem durante todos os anos em que a arca foi preparada. Isso está em 1 Pedro 3:20. Mas apenas 8 pessoas entraram na arca. Então nosso Deus revela sua bondade através do seu amor, que é benevolente, é gracioso, é misericordioso e é longânimo. Deus escolheu se revelar a nós e até achou uma maneira, uma linguagem apropriada para o nosso entendimento, uma linguagem dentro do nosso universo humano, porque Ele queria que nós entendêssemos. Esse Deus é um Deus grande, eterno, Ele tem todo o poder de maneira que a nossa mente finita não consegue entender completamente. Mas esse Deus, mesmo sendo tão grande, Ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona conosco. Ele decidiu fazer assim, porque Ele é soberano. E Ele também é Deus puro, íntegro, amoroso. Seus atributos revelam um pouco apenas do seu caráter, um pouco sobre quem Ele é. Mas o pouco que sabemos é verdadeiro. Então nossa postura deve mudar. Nossa atitude deve mudar sempre. Efésios 5:1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então que nós possamos buscar conhecer cada vez mais sobre os atributos de Deus que revelam seu caráter, para que nós possamos imitá-lo. Não seremos boas servas se não imitarmos nosso Senhor. E para isso é preciso conhecê-lo. Então que venhamos a buscar cada vez mais o conhecimento de Deus para servirmos a Ele com alegria e gratidão em nossos corações, por tão grande privilégio que Ele nos deu e nos tem dado mesmo sem nós merecermos. Amém? E na próxima aula estaremos iniciando a doutrina de Cristo. Que maravilha! A chamada Cristologia. Preparem seu coração e até semana que vem.